eu venho novamente aqui, que eu tenho recebido várias ligações de pessoas querendo novamente que eu fale sobre a questão da isenção do imposto de renda. Então, nós sabemos que tem várias pessoas que têm direito à isenção do imposto de renda e muitas vezes está pagando o imposto e já poderia ter se beneficiado dessa isenção. Então, geralmente, as pessoas com problemas de saúde, através da Lei 7.713 de 1998, ela estipula as doenças que a pessoa é enquadrada nesse tipo de doença e não precisa de pagar o imposto de renda. Então, quais são as pessoas? São as pessoas que têm AIDS, são as pessoas que têm distúrbios mentais, que têm cardiopatia grave, que têm cegueira. E essa cegueira é importante, que a cegueira pode ser um dos olhos só, não precisa de ser cegueira dos dois olhos. Então pode ser cegueira monocular, que você tem direito à isenção do imposto de renda. E além do direito da isenção de imposto de renda, quem tem essa cegueira é considerado deficiente. Então ela tem essas vantagens no concurso público, né? Elas têm esses direitos porque ela é considerada deficiente. Então nós temos contaminação por radiação, né? É a pessoa que tem direito à isenção do imposto de renda, o mal de Parkinson, a esclerose múltipla, hanseníase, neoplasia maligna também grave, é a pessoa que tem direito à isenção do imposto de renda, não precisa de pagar o imposto de renda. Tem a paralisia e a tuberculose também. Então, uma coisa muito importante que eu quero colocar aqui para vocês é que, geralmente, os professores que têm algum distúrbio mental, que têm esclerose múltipla, ou algum distúrbio, porque geralmente nós, né, que eu fui também professora, a gente tinha muitos problemas na escola, ainda mais na situação de escola pública de hoje em dia. Muitos dos professores adoecem na escola e tem esse problema mental, tem esse distúrbio. Então, muitas vezes, você tem esse distúrbio e você não sabe que você tem direito à isenção do imposto de renda. Então, a maioria dos professores que tem esse distúrbio, procure, faça perícia, pede a isenção. Caso você não consiga, procure a justiça que você tem direito à isenção do imposto de renda, ainda mais que você adoeceu no trabalho. Porque nós, professores, né, pela situação que vivemos, pela falta de estrutura, pela falta de apoio, né, do Estado, deixando os professores trabalhar nessa situação até de risco, e com esse péssimo salário, né, os professores chegam ao final de carreira tendo esse distúrbio. Você tem direito à isenção do imposto de renda, como também pedir danos morais no caso do Estado. Tem que te ressarcir porque você adoeceu no trabalho. Outra coisa importante também que tem me ligado sobre a questão do auxílio emergencial. Olha, muitas pessoas que não receberam o auxílio emergencial, mas que têm direito ao auxílio emergencial, porque os dados não estão atualizados, você pode requerer na justiça o seu auxílio emergencial. Como que você tem que fazer? Primeiramente, você tem que tentar fazer uma reclamação no site. Você entra lá no site, no Ministério da Cidadania, e faz uma reclamação. Essa reclamação que você vai fazer, geralmente, não tem lá um link para você contestar ou juntar documentos para provar que estão totalmente desatualizados. Aquelas informações estão totalmente desatualizadas. Então, não tem esse link. Por não ter esse link, o único recurso você tem que tentar ligar para o Ministério da Cidadania, lá no site, lá do Ministério da Cidadania tem um telefone, você tem que ligar e fazer a sua reclamação. Posteriormente, daí uns dias, vem a resposta. Se a resposta for negativa e você tendo o direito, tendo os documentos para juntar, né, quando fala lá, por exemplo, que eu tive casos que a pessoa, ela tinha direito, mas os dados não estavam atualizados e constava ainda que ela era casada. E ela já tinha divorciado há muito tempo e já vivia em união estável com outra pessoa. Então, eu entrei na justiça para ela, comprovei com os documentos e ela vai ser contemplada pelo auxílio emergencial. Então, você tem que provar. Entendeu? Você prova que aqueles dados não estão atualizados. Por exemplo, tem casos de pessoas que já foi candidato em 2016 e nem ganhou, não tem cargo político, e lá consta que a pessoa tem cargo político, por isso que ela não recebeu o auxílio emergencial. E ela não tem cargo político. Então, o que ela tem que fazer? Procurar a justiça, juntar documento que ela não tem cargo político para receber o seu auxílio. Porque nós temos vários casos de pessoas que têm direito e não está recebendo.
outras pessoas estão recebendo, porque as informações estão totalmente desatualizadas. Por isso você tem direito. Caso você não consiga, procure. Entre no WhatsApp lá, da Cidinha, tá? 31983544033. Entre lá no WhatsApp e me chame. Ou então vai lá no canal da Cidinha, dá um like lá, ou no Facebook Aparecida Moreira. Entre, me chama no WhatsApp que a gente vai conseguir o seu auxílio emergencial para você. Ainda mais que esse auxílio, né, a necessidade tão grande que vivemos no momento atual, tem que continuar, né, com esse auxílio. E o valor também tem que continuar como se fosse R$600 e não como duas de R$300. Precisamos também lutar que esse auxílio ele seja contínuo. As pessoas precisam desse dinheiro. As pessoas precisam e necessitam desse dinheiro. É direito das pessoas. Na Constituição, a nossa Carta Magna de 1988, é expresso a saúde, o direito a lazer, o direito a um salário mínimo para quem não tem condições, tá? Então, qualquer dúvida, entre lá no WhatsApp da Cidinha e me chame, tá bom? Muito obrigado e fique com Deus. E só para lembrar vocês, não esqueçam, o último dia do imposto de renda é dia 30 de junho. Dia 30 de junho. Então, eu estou falando novamente da isenção do imposto de renda para vocês, que muita gente tem direito ao imposto de renda, à isenção do imposto de renda. Muito obrigado e fique com Deus. Até a próxima dica.